A paz do Senhor, meus irmãos. Sou o professor Alex Rodrigues e fui incumbido pela superintendência da Escola Dominical da nossa igreja, das pessoas do pastor Ronaldo Jesus Eliseu Fernandes, a ministrar para vocês a lição inaugural desta reedição, que é a revista de número 39, LPD, Lições da Palavra de Deus, cujo título da lição de número 1 é Introdução aos Livros Proféticos. Muito bem, os irmãos que assim desejarem, temos um conteúdo adicional lá no site Tesouro, dentro do www.advec.org. Lá você clica em Departamentos e dentro do Departamentos você encontra o ícone Tesouro. Clicando nesse ícone, abrirá para você uma verdadeira e valiosa contribuição, onde estão nossos slides montados para esta aula da lição de número 1. Muito bem, aqueles também que desejarem, dentro do Tesouro, coloquei junto da lição algumas dicas valiosas, pedagógicas para professores, como conhecer revista, preparar plano de aula, e toda vez nós colocamos algo desse tipo para auxiliar o corpo docente das nossas igrejas. Muito bem, vamos para o que é importante, que é o conteúdo a ser ministrado, da lição de número 1. Bem, introdução aos livros proféticos. Os livros proféticos, eles são a quarta classe de livros do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, nós temos 4 classes de livros. A primeira, todos conhecem, é o Pentateuco. Depois do Pentateuco, nós temos os livros históricos. Depois dos históricos, temos os poéticos. E, por último, a quarta classe são os livros proféticos. Os livros proféticos, eles começam em Isaías e terminam em Malaquias. E são divididos em 2 subgrupos. São livros proféticos divididos em subgrupos, como profetas maiores e profetas menores. Não dividido pela importância do livro, não, nem pelo tamanho dos profetas, maior ou menor. Também não, e sim pelo conteúdo escrito. Foram divididos em 5 livros maiores, profetas maiores, e 12 livros menores, dos profetas menores. Aí você me pergunta, mas Alex, como pode 5 livros se só tem 4 profetas maiores? Bem, você tem realmente Daniel, você tem Ezequiel, você tem Isaías e tem Jeremias, 4. Só que o livro de Lamentações é uma continuidade, são lamentações de Jeremias. Então, nós temos 4 profetas, mas que escreveram 5 livros no Antigo Testamento. E os 12 profetas menores vão de Oséias até Malaquias, até ter ali aquela folha em branco na sua Bíblia, que vai dividir o Antigo para o Novo Testamento. Aquela folha em branco representa justamente o período que muitos erroneamente chamam de silêncio de Deus, que é o período interbíblico ou intertestamentário, onde dizem que Deus ficou em silêncio. Deus não fica em silêncio, ele apenas não quis falar através de profetas para com o seu povo. Bem, já que fizemos a divisão e a subdivisão, vamos dar continuidade à nossa lição. O texto bíblico básico encontra-se em Deuteronômio. Deuteronômio significa confirmação da lei ou confirmação das diversas ou principais leis. Todos têm acesso à revista. Eu vou ler apenas o texto áureo, que vem do latim, Textus Aureus. Significa texto escrito com linhas ou fio de ouro. Diz assim, encontra-se em Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Este é o texto áureo da nossa lição. Ok. Também devemos observar que os profetas eram de Israel, reino do norte, ou de Judá, o reino do sul. Sabe-se, já foi estudado anteriormente em outras lições, ou quem fez algum curso teológico, básico, médio ou bacharel, que o reino de Israel foi dividido em 2. Houve uma ruptura após o reinado de Davi com o seu filho, após o reinado de Davi com seu filho Salomão, e após a morte, Roboão teve todo aquele problema com o Jeroboão, com os anciãos, com os jovens, onde o reino foi dividido entre 2 tribos para um lado e as demais tribos para o outro.
Estas duas tribos foram o Reino do Sul e as demais tribos ficaram conhecidas como o Reino do Norte. O Reino do Norte teve suas capitais, como Siquém, Samaria, e teve outras anteriormente. Já o Reino do Sul, a capital sempre foi Jerusalém. Muito bem, a função dos profetas é diferente dos sacerdotes. Enquanto um sacerdote tem a função de levar para Deus as petições, as queixas, agradecimentos, o pedido de remissão dos pecados do povo, levando para Deus, os profetas têm a função totalmente contrária, antagônica. A função do profeta é justamente Deus falando com o homem para o seu povo. Ok? Bem, e a profecia ela tem uma função tríplice também: exortar, consolar e edificar. Se não sair da boca de um profeta de Deus algo acerca de edificação da igreja, consolo e exortação, a profecia não é de Deus. Podemos ter a convicção disso lendo 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Ok? Deverá ser julgado o seu conteúdo, não o profeta, para ver se está em conformidade com a Bíblia, que é a palavra de Deus. Nenhuma profecia deverá ser igualada à Bíblia ou considerada complemento, e ainda trazer novas doutrinas ou interpretações diferentes. Nada se iguala à Bíblia. A profecia ela tem que estar totalmente de acordo com a palavra de Deus. Amém? Ok? Vamos lá. Uma que eu gostei muito, o autor da revista ele se preocupou em dizer que a Bíblia hebraica tem uma diferença, onde o livro de Daniel e Lamentações estão na parte de escritos, não dos profetas. Eu achei isso interessante. A gente vai estudar, a gente vai aprender justamente o motivo. Porque a Bíblia hebraica é chamada de Tanakh, é dividida em apenas 3 partes. Quando eu falei de 4 grupos do Antigo Testamento, na Tanakh, que é a Bíblia hebraica, são apenas 3 partes. Tanakh, Torá, Navilihim, Ketuvlihim, ou seja, as leis, o Pentateuco, depois vem os profetas e vem os escritos, ok? Então, eu achei muito interessante, eu marquei aqui na minha revista da escola dominical. Outra coisa que eu achei interessante, que estudiosos acreditam que o ministério de Moisés estabeleceu as bases para o cargo profético de Israel. Isso é muito importante. Muito importante. Então ele estabeleceu ali as bases para este cargo. Foi reconhecidamente um cargo após ali os eventos que aconteceram com o povo de Deus juntamente com Moisés. Pois quando o povo estava no cativeiro do Egito, Deus o chamou como seu porta-voz. Guarde esta palavra que nós vamos ver mais à frente. Porta-voz. Muito bem. Profetas. Homens de Deus. Vamos atentar para isso? O termo homem de Deus vem do hebraico Ish Elohim. Ish Elohim aparece nada menos do que 76 vezes no Antigo Testamento. Veja, eu fico muito triste quando eu vejo alguém falar Velho Testamento, porque quando você lê e entende as profecias de Deus se cumprindo no Novo Testamento, você nunca mais chama de velho o Antigo Testamento. Você chama de antigo, porque velho tem um sentido pejorativo. Antigo não, é algo que vai trazer uma experiência, que vai trazer um conteúdo que eu posso usar lá na frente. Então nós devemos chamar de Antigo Testamento em respeito à palavra de Deus. O homem de Deus é um profeta detentor de uma relação íntima com Deus. Relação íntima e uma capacidade de operar milagres. Daí, muitos profetas eram chamados de homens de Deus. Tinham como base de sustentação 3 alianças. Tínhamos várias alianças. Desde a da Edênica, lá no Jardim do Éden, que é lugar de deleite, passando ali por Abraâmica, Davídica, Sináitica e várias alianças. E muitos ainda dividem a aliança abraâmica em 3, com Jacó e Isaac. Porém, fazendo um estudo mais elaborado, usando aqui alguns subsídios de nossa revisão bibliográfica, nós identificamos que a mesma aliança de Jacó e Isaac é a aliança que Deus fez com Abraão. Porque na aliança abraâmica, Deus abençoou a sua descendência. Serve para os demais, seus filhos, seu neto, Isaac e Jacó. Já na aliança sináitica ou sinaítica, lá ocorreu no Monte Sinai, onde Deus classificou e fez o povo como ordem o cumprimento das demais leis. Leis estas, cerimoniais, morais
e éticas, além do decálogo, que são os 10 mandamentos, os primeiros mandamentos para o povo sair da inércia, para voltar novamente a ter um contato com obediência à lei, depois do cativeiro egípcio. E a terceira aliança, depois da abraâmica, que o autor vai firmar aqui no nosso estudo, e a sináitica, ou sinaítica, temos a aliança davídica, que Deus fez com Davi, na renovação da sua descendência, onde Deus fala claramente que deixaria uma missão importantíssima para seu filho Salomão. Ok? Estamos entendendo? Muito bem. Profeta é uma tradução do hebraico, a palavra em si. Profeta é uma tradução do hebraico nabi. Nabi, portuguesando, porque eles falam como se fosse navi, né? Utilizando B conforme de V. Navi. O que é um navi? O que é um profeta? Profeta é um anunciador, ou seja, um declamador ou um proclamador, onde Deus vai especificamente, se for um profeta de Deus, vai chamar do seu porta-voz. Então, o nabi é um proclamador, anunciador, declamador de alguma coisa, ou seja, da sua mensagem. Então, ele é o seu porta-voz. É o termo mais usado na Bíblia, você vai achar, o nabi. 315 ocorrências se reportam aos profetas. O termo ainda é usado tanto para falsos profetas como para profetas verdadeiros. Temos que ter cuidado com isso. Quando a mensagem for a mensagem de Deus, aí sim o nabi é um profeta de Deus. Senão, é um profeta dos demônios ou do diabo Satanás. Existem 3 tipos de mensagens proféticas. Por este motivo, Deus manda julgar a profecia e não o profeta. Temos a mensagem de Deus. Deus fala com o profeta para reportar algo ao seu povo. Temos a mensagem do diabo, que são os falsos profetas, e também os falsos profetas vão englobar ali as mensagens dos homens. Às vezes ele é até um profeta de Deus, e ele é acostumado a falar ao povo, e se Deus não der nada a ele, ele se sente acanhado, envergonhado, fala, pô, Deus não me deu nada, tem que falar alguma coisa, e ele fala coisa da parte dele mesmo, parte da carne, dos homens. Então também podemos considerar um falso profeta. O verdadeiro profeta só fala coisa que Deus manda ele falar. Amém? Bem, a revista ainda vai fazer alguma divisão muito interessante, como os profetas orais, profetas literais, não é isso? E profetas videntes e não videntes. Julguei necessário aqui falar para os irmãos esses 3 tipos. Os profetas orais usavam a boca para anunciar, mas não deixaram nada escrito na Bíblia. Temos exemplos como Arão, Natã, e no Novo Testamento temos exemplos de João Batista, e dentre outros diversos e demais profetas. Segundo grupo, profetas literais. São aqueles, ao contrário, que escreveram muito, têm muito conteúdo, fazem parte do cânon sagrado. O que é o cânon sagrado? É a Bíblia, a palavra de Deus. Cânon é uma palavra grega que significa medida padrão. Era medido uma cana, tudo era medido com a cana. Deu certo, está dentro daquele gabarito, daquela cana, era o cânon. Já que a Bíblia, a palavra de Deus, é a palavra padrão, única regra de fé e prática de vida para nós cristãos, nós chamamos a Bíblia de cânon sagrado. Amém? E temos ali o exemplo dos profetas literais, como os profetas maiores, que já foi citado aqueles 5, os profetas menores, os 12, fazendo um total aí de 17 profetas, além de Moisés, e dentre outros, teve muitos que deixaram escrito, mas não falaram nada. Amém? E o autor também traz os profetas videntes e os profetas não videntes. Os profetas videntes têm os olhos abertos ao sobrenatural, vendo o mundo espiritual como algo natural, coisa que muitas vezes quem não tem o dom da profecia não vê, tem dificuldade de acreditar, não tem sua fé aumentada, ou não tem aquela visão holística de mundo. Por isso é importante sabermos que existem profetas videntes e não videntes. Os videntes são realmente os profetas de Deus, porque Deus dá, Deus fala quando Ele quer, como Ele quer e usa quem Ele quiser também. Deus é Deus. E na Bíblia temos também alguns exemplos desses profetas videntes. Samuel, grande exemplo, Gade, Isaías e outros diversos profetas. A Bíblia é cheia de profecias que se cumpriram, estão se cumprindo e se cumprirão. Importante, objeto de estudo da nossa revista serão os profetas menores. Porém, como o autor trouxe aqui como uma importância de falar também um pouquinho dos profetas maiores, pelo menos citá-los e dizer que são grandes conteúdos. Por que ele trouxe isso? Porque nós vamos ver os profetas menores acerca do estudo nas próximas lições. Eu não quero atrapalhar as próximas lições, mas nós veremos o quê?
veremos que muitos desses profetas estavam pregando antes do exílio, durante o exílio e pós-exílio. Agora, que exílio? Lembra que nós falamos que tínhamos profetas tanto de Israel como de Judá, ou seja, Reino do Norte e Reino do Sul? Então, nós vamos estudar, a partir das próximas lições, profetas que profetizaram antes, durante e após. Se foi profeta do Reino do Sul, após o cativeiro babilônico. E se foi ou durante ou antes. E se foi do Reino do Norte, antes ou durante o cativeiro assírio. O cativeiro assírio foi bem pior porque ele devastou todas as 10 tribos de Israel. Agora o cativeiro babilônico do Reino do Sul ainda sobrou para contar a história, né? Os judeus e os benjamitas que formaram o Reino do Sul. Então esse será o contexto das próximas lições que virão, falando dos profetas menores, com conteúdo um pouco inferior aos profetas maiores, mas que profetizaram antes, durante e pós-cativeiro. Ok? Bem, o autor da revista também vai falar sobre um pouquinho do profeta maior e profeta menor. Eu só vou citar algo que eu acho interessante. Por quê? Porque vai acabar atropelando o que os nossos professores preparados estão preparando para trazer para os irmãos. Nem sempre o povo se lembrava da orientação de Deus. Ocorria transgressões, você sabia disso? Isso é o ponto de reflexão número 1 que eu acho importante colocar para os irmãos também. Com frequência o povo comete transgressões, e assim são nos dias de hoje. Por isso necessitamos de profetas de Deus falando com pessoas para exortar, edificar e consolar a sua igreja. Os reis e sacerdotes tinham por obrigação serem exemplos na observância das leis. Porém, reis e sacerdotes eram quem mais erravam. Erravam demais. Tem alguma coincidência com os dias de hoje? Mesma coisa. Erram da mesma forma. Grandes líderes não são melhores do que nós. Todos nós somos iguais perante Deus, apenas eles têm o cargo de liderança, de administração. Os reis e sacerdotes do mundo moderno. Porém, eles erram. Mas, para nós temos um julgamento errado, que eles não deveriam errar, mas erram da mesma forma, nem mais, nem menos do que nós. Esse é um ponto de reflexão que eu separei, número 2. Então, que nós sempre erramos, sempre estamos cometendo transgressões, ou seja, pecado, errando o alvo, e que os líderes religiosos também cometem o mesmo erro. Existe o ciclo de mensagens proféticas. Que ciclo é esse? Existia sempre uma queixa sobre um mal praticado ou sobre o pecado. Depois vinha um castigo em forma de dispersão, ou seja, o povo foi mandado para o cativeiro, os dois grupos, Babilônia e Assírio. Depois, o retorno do cativeiro mediante o arrependimento. Se não houver arrependimento, não há saída do cativeiro. Depois, uma promessa sobre a vinda do Messias. E após a promessa da vinda do Messias, um futuro garantido sobre o domínio do Messias. Isso é um ciclo. É um ciclo. Isso nós vamos estudar a partir da semana que vem. Muito bem. E aqui, falando rapidamente sobre a mensagem dos profetas menores, que é o tópico de número 2, eu gosto de citar que nem sempre o povo se lembrava da orientação de Deus. Nem sempre. Por isso que os 5 livros vão representar Jesus, que é a nossa salvação, quando a gente errar. O livro de Isaías representa Jesus como servo sofredor. Jeremias como grande oleiro. Já Lamentações, que é a continuidade de Jeremias, também representa Jesus como grande oleiro que vai nos moldar. O livro de Ezequiel, Jesus é o Filho do Homem, pessoa mais importante, o tema central da Bíblia. O livro de Daniel, ele é príncipe e pedra, aquela pedra fundamental, a pedra que a igreja foi edificada. Amém? E o último, terceiro e último tópico que o autor colocou na revista, a popularidade dos profetas menores. Então, citarei Jesus rapidamente nos profetas menores. Em Oséias, Jesus é representado como o marido restaurando a esposa. Em Joel, um grande restaurador. Em Amós, um lavrador celestial. Em Obadias, Jesus é o Salvador, e é mesmo. Em Jonas, ressurreição e a vida. Em Miqueias, Jesus é testemunha. Em Naum, é fortaleza nos dias da angústia. Em Abacuque, é Deus da minha salvação. Em Sofonias, é o Senhor zeloso. Em Ageu,
é o desejado das nações. Em Zacarias é o renovo da justiça. Em Malaquias ele é o sol da justiça. Amém? Vamos fazer uma conclusão. A conclusão que os profetas do Antigo Testamento apontaram o caminho para Jesus Cristo, que é o Messias, e mostraram aos humanos a necessidade da sua salvação. Assim também tem seus profetas do Novo Testamento, da dispensação da graça, para preparar a igreja para a vinda do nosso Senhor Jesus. Um verdadeiro profeta foi chamado e equipado por Deus, capacitado pelo Espírito Santo como um dom, charisma, para realizar o seu trabalho. Falar a mensagem de Deus para pessoas e culturas específicas em situações específicas. Confrontar pessoas, confrontar com o pecado. Advertir sobre o julgamento vindouro, que vai acontecer, e as consequências se as pessoas se recusarem a se arrepender e a obedecer a Deus. Esta é a função do profeta, como está lá nos nossos objetivos, o terceiro objetivo, que é a função mais importante, conclamar o povo ao arrependimento. Muito obrigado por essa oportunidade, nos vemos mais na frente e estudem e fiquem com Deus. Deus abençoe a todos, um forte abraço.